Que roupa é essa? Vamos lá, Cíntia, embarcar nessa jornada novamente. É, Bom, esse novo quadro vai ser sobre as mulheres correm com os lobos. A gente começou a fazer a leitura novamente, a releitura do livro. A gente parou quase na metade do caminho. Foi na metade do caminho, Cíntia? Eu estava no começo ainda, no capítulo 6. Sim, a gente parou no capítulo 6. Sim, tem toda uma história de um drama, de como é que a gente parou aqui, mas a gente vai poupar vocês do drama e vamos direto ao ponto. Esse livro eu tô tentando ler ele faz basicamente 7 anos. E eu já tinha aberto ele várias vezes, li o comecinho, e eu sentia que, eu não sei se é porque estava em inglês também, que eu simplesmente não conseguia ler. Eu tentava e parecia que era muito difícil, ou que era muito longo, não sei. Eu sei que hoje, que a gente já leu quase a metade, eu vejo que é um livro codificado, é um portal, é uma transformação profunda. A gente só consegue ler se a gente realmente estiver pronta para receber a medicina do livro. É uma Bíblia das mulheres, é um livro assim altamente transformador. Quando você lê, é o tipo de conteúdo que tem dois tipos de conteúdos, né? Até o Eckhart Tolle fala num dos livros dele. Tem um conteúdo que é o conteúdo que você fica em estado de hipnose quando você tá lendo ou assistindo. Tipo, se eu estiver lendo um romance, eu tô super intrigada, quero saber o que aconteceu, ou um suspense ali, eu fico inconsciente, eu fico em estado de hipnose lendo aquele negócio e devoro o livro. A mesma coisa assistindo algum seriado, né? Eu assisto e eu tô meio que em estado de hipnose, eu tô inconsciente quando eu tô assistindo aquilo. Por isso que me prende, eu fico assistindo um episódio atrás do outro. Agora, esse livro, assim como muitos conteúdos que a gente vê, eles transformam a gente enquanto a gente tá lendo. Então, não tem como eu engolir o livro As Mulheres Correm com os Lobos de uma vez, porque enquanto eu estou lendo, eu estou sendo modificada, desconstruída, transformada, e é um livro assim que, nossa, teve tantas sincronicidades no círculo, assim, de tipo, a gente ter, alguém ter uma mulher ter compartilhado sobre algo na vida dela, aí de repente, na hora que eu abro no livro, a parte que eu grifei falando desculpa, exatamente o que a mulher estava compartilhando. Aí fica uma olhando cada outra, tipo, o que que tá acontecendo? E até mesmo as coisas que estavam acontecendo na nossa vida enquanto a gente estava lendo, tipo, os episódios, né, que estavam acontecendo na nossa vida, coincidentemente eram as mesmas coisas que a gente estava lendo no livro. E obviamente que o universo é muito inteligente e ele sabe que a gente está lendo, a gente precisa trabalhar naquelas coisas e é aquilo que vem para a superfície para ser trabalhado. Então, você está lendo sobre isso, deixa eu trazer uma situação na sua vida para você aplicar isso. E, e é um fascínio a gente conseguir juntar mulheres para discutir, porque eu vejo que nessa era da intelectualidade, a gente tem muita carga aqui no intelecto e às vezes não implementa aquilo, né? Não incorpora, né? Não faz parte da gente incorporar no nosso corpo, no nosso coração. E poder compartilhar esses saberes com você e com as outras mulheres é conseguir mastigar, né? Não é engolir o livro, é tipo mastigar e aplicar e fazer parte da minha vida e aplicar no meu dia a dia. Então, para mim tem sido assim, a leitura desse livro, tanto que a gente empacou no capítulo 6, que foi o capítulo das mães, que eu acho que bateu muito, muito forte em mim, o capítulo Patinho Feio também, que, tipo, eu me encontrei muito, aí eu falei, gente, mas eu acho que eu sou Patinho Feio, só que eu nunca cheguei no final do negócio. Eu ainda tô passando pelo processo do patinho feio, porque tem muita gente que me julga ainda, né? Eu ainda sou aquela outsider, né? A pessoa que pensa do contra. Então eu ainda tô no processo e eu acho que expôs muito. Esse livro é um livro que faz o trabalho das sombras, né? A gente tá trazendo as nossas sombras ali. Então, obviamente que é difícil ler, porque quem que quer, né, dar de cara com as sombras, mas ao mesmo tempo ela mesma explica qual que é a intenção do livro. Bom, a gente começa a comentar, mas eu queria saber de você, assim, tipo, como é que tem sido, quando é que você começou a ler, quando você leu pela primeira vez, se você conseguiu ir até o final da primeira vez, como é que tem sido sua experiência? Bom, primeiramente, meu nome é Cíntia, me apresentando, né, para quem não me conhece. Bom, o livro Mulheres que Correm com os Lobos já chegou na minha vida várias vezes. Eu recebi o convite para fazer a leitura em grupo 2 vezes. E eu até iniciei, mas
Eu senti muita resistência, porque é exatamente como tu falou, é um livro codificado, e no momento eu só me afastei, assim, porque eu senti que não era para mim, né. E aí, quando a gente resolveu fazer esse estudo esse ano, eu me senti preparada, porque eu já havia iniciado mais uma vez, só que sozinha, e aí eu fui indo aos poucos, né, porque é um livro bastante denso. O que que seria um livro codificado, né? Eu vejo que codificado, ele é basicamente um livro que tem códigos, né, códigos que estão dentro de nós e a gente vai lendo, vai decodificando, mas, a nossa mente ela tem muita essa essa busca do que é rápido e instantâneo, e esse livro ele é muito denso, né, por quê? Porque ele trabalha muito com a psique da mulher, né, até a própria autora, a Clarissa, ela fala sobre esse resgate, né, da mulher selvagem na sociedade. E aí quando eu comecei a ler, eu era como se esse livro fosse o livro da minha vida. E cada linha parece que ressoa com tudo que eu já tenho dentro de mim. Então, é como tu disse, é um resgate, né, estamos aqui resgatando, partes de nós mesmas, e é como se fosse o despertar da mulher selvagem mesmo, né, essa reativação do nosso eu instintivo, do nosso self selvagem. E é exatamente isso, com a leitura vem muito essa limpeza, não só, da nossa psique, né, porque a gente vai passando pelas portas, é um portal, a gente vai passando pelas portas nessa ciclicidade, sobe, desce e passa pelas portas e vai acessando, e nisso a gente vai limpando o campo da nossa psique, e é isso exatamente que tem acontecido também na minha vida. Eu empaquei em vários vários capítulos, principalmente o das mães, né, que falam muito sobre que muitas vezes a gente também age como mãe, né. Nós, a autora fala que, a gente pode ter uma boa mãe, mas se a gente tiver muita sorte, a gente vai ter várias mães que são as nossas amigas, né. Então a gente também tem a possibilidade de ser mãe de várias pessoas, e isso me marcou bastante. Mas o meu capítulo preferido até então é o da Vasalisa. Eu li ele várias vezes assim, só ele mesmo, porque eu percebi muito simbologia, é um livro que trabalha com muitos detalhes, então eu tenho certeza que se a gente fizer a leitura várias vezes, todas elas vão ter insights diferentes. É um livro magnífico, vale muito estar fazendo essa documentação, estar, nesse aprofundamento do livro, porque é incrível, magnífico, extraordinário, não tenho nem palavras para definir. E é o livro com certeza da vida de muitas mulheres, né, porque essa essa visão que a sociedade tem da mulher selvagem é também a visão que tem-se das deusas, né, por exemplo, desse inconsciente coletivo do que se pensa referente às sombras da mulher, né. E a mulher selvagem ela é vista também como algo erotizado ou algo, como erótico mesmo, né, porque a sociedade ela é linear e ela criou muito esse sistema, que olha para as mulheres como um objeto, né. Então esse self selvagem ainda é uma distorção, então quando a gente se permite, nós mulheres nos permitimos, adentrar mais profundamente do que é realmente o self selvagem, a gente percebe que não tem nada disso, né. Esse arquétipo da mulher selvagem é, na verdade, o nosso eu verdadeiro, a nossa intuição, a nossa capacidade de captação além do físico. É quando a gente percebe as coisas e a gente nem sabe por que que a gente está percebendo, a gente nem sabe por que que a gente está recebendo essas informações. Quando a gente faz esse resgate do eu verdadeiro e dessa intuição, essa conexão com as nossas ancestrais, que é justamente o que fala, né, essa introdução do livro, é tão magnífico, né, a gente vai apreciando. É um livro incrível, não é mesmo? Não, e somos cíclicas, né? Eu acho que esse livro, ele e eu vejo uma resistência enorme em mim. Até ontem mesmo eu estava comentando com você parece que eu fico tentando me gerenciar o tempo inteiro. O ego fica ali, não, agora você tem que fazer isso, agora você tem que fazer aquilo, senta e faz não sei o que lá.
E aí parece que quando eu desisto, aí de repente as coisas começam a fluir. Aí eu me organizo, eu faço as coisas que tem que fazer. E é como a sociedade funciona. Você tem que sentar aqui das 8 às 5. Igual a gente tá falando esses dias, meu, com cólica, como é que eu estaria no trabalho CLT? Então a sociedade, ela é totalmente linear. E não só ela é linear, como a gente foi domesticada a odiar os nossos ciclos, né? Que a gente tem, os ups and downs, né? Nunca que a gente tá como ser humano, até homem. A gente nunca tá do mesmo jeito sempre. A gente é um processo, não é um objeto. E a sociedade quer que a gente se encaixe, né, daquela forma, e a gente deixa de resgatar essa mulher selvagem dentro da gente, ou expressar essa mulher selvagem. E falando um pouco da intenção dela com o livro, ela. Deixa eu parar de chupar chiclete, senão. Ela é a intenção dela com esse livro, ela é uma psicóloga, né? Eu acho que ela é psicóloga a formação dela e tem uma outra formação. Psicóloga e antropóloga, não sei. Ela é junguiana? Ela não é junguiana? Ela é, né? Exatamente. E ela começou a estudar contos, ela acho que ela nasceu na Hungria, e ela começou a estudar os contos, ela falava com as pessoas mais velhas, que é uma coisa que a gente não tem mais a prática de fazer hoje em dia. A nossa sociedade, ela não valoriza as pessoas mais velhas, e as pessoas mais velhas têm uma sabedoria para passar pra gente. Eles já viveram, sei lá, 80 anos, eles têm muitas coisas que eles já erraram e que a gente podia aprender. Mas estamos numa sociedade onde a gente, não só a gente não valoriza, mas a gente descarta, de certa forma, as pessoas idosas que têm, que carregam, né, esse conhecimento. E ela sempre gostou muito de conversar com as pessoas mais velhas, e ela começou a colecionar contos, e cada cultura, cada país que ela ia, ela encontrava similaridades entre contos, né? E no final era um mesmo conto, mas adicionava algumas coisas, eram contados de forma diferente, e ela pegou a ideia principal de cada conto e ela criou o capítulo. O capítulo da Vasalisa foi uma história que ela ouviu em vários países que ela foi, vários lugares, vários círculos de indígenas e de senhoras idosas, mais sábias, né? Lá que sabe. E ela juntou essas histórias e acaba sendo arquétipos, né? Que a gente vê para aplicar na nossa vida. Por exemplo, da Vasalisa é um capítulo da intuição. Cadê a sua intuição? Onde é que está a sua intuição? E para a intuição vir, a mulher boazinha tem que morrer. Né? E aí a gente vê esse processo na nossa vida e é uma prática, por isso que esse livro é um livro de cabeceira para a gente ler e reler. Eu tô feliz de gravar isso daqui, porque imagina quando a gente assistir esses vídeos, sei lá, 5 anos de agora, vai ser todo um processo. E é um livro que a gente pode começar a ler agora e o que a gente está conversando aqui vai ser completamente diferente do que a gente conversou ontem, porque a gente teve círculo ontem também com as mulheres, e completamente diferente do outro círculo. Então, é resgatar saberes. Esse livro, ele resgata saberes, ele faz acender luzinhas que estavam apagadas dentro da gente. Uhum. É a mulher selvagem que está adormecida dentro de todas as mulheres, e na leitura desse livro, essa mulher levanta da tumba, ela acorda. E uma vez que ela acordou, por isso que esse livro é difícil ler, porque uma vez que é igual a porta que do Barba Azul, qual o nome da mulher lá do Barba Azul? Da, Não lembro. eu também não. Mas quando ela abre a porta e ela vê tudo que ela vê coisas que não podem ser desvistas, né? E uma vez que Uhum. você vê, você lê o livro e você realmente consegue enxergar as coisas na sua vida, que traz essa sabedoria, não tem como você passar, botar panos quentes, passar o olho e ignorar aquelas coisas. Então, é um livro que ele obriga, de certa forma, você a praticar aquilo, porque uma vez que você viu aquilo, uma vez que você sabe que você entende o que está acontecendo, você sabe que você é responsável pelas suas ações. E eu acho que esse livro Uhum. ele traz Sim. Uhum. essa dificuldade, né? E por isso que a gente tem resistência em ler, porque uma vez que você leu, não tem como você falar, eu não sei sobre isso, não, eu não entendo. Não, eu sei exatamente o que está acontecendo. Igual a intuição, o capítulo da Vasalisa. O que que a minha intuição está falando aqui?
Ok, eu sei o que minha intuição. E aí tem um preço. Tá, minha intuição tá falando isso. Então significa que eu tenho que fazer isso e aquilo. Eu tenho que terminar com aquela pessoa, tenho que parar de falar com aquela amiga e fazer os movimentos. Só que eu não quero. A gente gosta de conforto. O ego gosta de ficar sempre no mesmo, né? No quentinho, no conformismo, na mesmice. E aí a gente lê um livro desse, é necessário fazer os movimentos na vida. Tanto que, Uhum. olha a gente começando essa jornada de novo, assim, o tanto de coisa que já mudou nos últimos meses, o quanto que a gente mudou quando a gente começou. Eu sinto uma certa ingenuidade de quando eu comecei a ler esse livro, sem saber da responsabilidade e do peso, né, que a gente carrega, porque até na Bíblia diz, né, perdoem eles porque eles não sabem o que eles fazem, mas agora a gente sabe o que a gente faz, então uma vez que a gente sabe, né, aqui tem o ditado que é with great powers comes great responsibility. Com muito poder vem muita responsabilidade. E a gente está num mundo onde as pessoas querem liberdade, mas essa liberdade vem com uma responsabilidade. E a gente quer que a liberdade, aí quando a liberdade chega, tá, mas essa liberdade tem um preço. E qual que é esse preço? É implementar tudo isso que a gente está lendo. Não adianta só ler o livro, não é um livrozinho de romance que a gente junta entre mulheres, a gente fica não é um livro de Cinderela. A gente vê todos esses vídeos os filmes da Disney, né? Que ai, a mulher tá esperando o cara beijar ela. Não, esse livro é assim, filha, se você quiser algum movimento na sua vida, é você que vai fazer esse movimento. Tanto que, quando ela conta os contos eles empurram a gente para dentro da gente mesmo. É tudo aplicável para a gente, não é nunca sobre os outros. Não é nunca sobre os outros. Então, é um espelho para a gente se olhar e ver o que é que eu estou fazendo aqui. Como é que, por exemplo, em relacionamentos, eu sinto que eu sempre culpei o outro, o outro, o outro. E agora eu olho para mim, o que que é que eu tô fazendo? Por que que eu tô atraindo isso? Quais são as coisas que eu devo fazer para eu não atrair mais isso? É, Sim. E eu percebo também que esse é um livro que mexe muito com as sombras, né? Mexe muito com o inconsciente. E quanto mais a gente adentra tá atravessando o deserto e você tá andando, e aquilo vai ficando mais escuro e você fica se debatendo e você pensa, quero sair daqui, né? Não quero mais, não quero mais ler. O que aconteceu muito com várias mulheres, que é o fato de não querer mais participar do círculo porque não queria mais enxergar aquilo, não quero olhar para isso, sabe? Então é muito, ao mesmo tempo que é um livro potente, ele é muito sensível, é um véu, né? É aquilo muito sutil, mas que pega de uma forma. E aí você, né? Eu pensava assim, nossa, o que está acontecendo? Eu estou lendo esse livro, me espanta muito essa leitura, porque, uau, né? Estou lendo coisas. Como assim que ela está falando sobre mim e ela não me conhece? Mas depois eu fui me familiarizando ali, resgatando essas informações e percebendo, uau, né? Como que pode? É incrível, é mágico e é tão natural esse selfie da mulher selvagem, o resgate, que fugir já não é mais uma opção, né? Porque não existe o fora, tá tudo dentro de nós. E aí quando a gente tenta fugir, é uma ilusão tentar fugir, porque não existe fora, não existe o externo, existe só eu comigo mesma trilhando a minha jornada e ok, vendo ali o que eu posso me acolher dentro desse processo, porque o livro ele é realmente muito, ele é profundo, mas ao mesmo tempo é mágico e é libertador, né? Então é uma libertação. E tem ali uma parte da introdução que fala sobre esses contos, né? Que a Clarissa tem contato com como os no lobos, México. eu tenho aqui, olha, eu vou ler para você. As terras espirituais da mulher selvagem, durante o curso da história, foram saqueadas ou queimadas, com seus refúgios destruídos e seus ciclos naturais transformados à força em ritmos artificiais para agradar os outros. Não é por acaso que as regiões agrestes e ainda intocadas do nosso planeta desapareceram à medida que fenece a compreensão da nossa própria natureza selvagem mais íntima. Não é coincidência que os lobos e os coiotes, os ursos e as mulheres rebeldes tenham reputações semelhantes. Todos eles compartilham arquétipos instintivos que se relacionam entre si, e por isso têm a reputação equivocada de serem cruéis
inatamente perigosos, além de vorazes. Aí tem a parte aqui que ela fala, né? A minha vida e meu trabalho como analista junguiana e contadora de histórias, me ensinaram que a vitalidade esvaída das mulheres pode ser restaurada por meio de extensas escavações psíquico-arqueológicas nas ruínas do mundo subterrâneo feminino. E aí ela tem uma parte que ela fala: o título deste livro, Mulheres Correm com os Lobos, Mitos e Histórias do Arquétipo da Mulher Selvagem, foi inspirado em meu estudo sobre a biologia de animais selvagens, em especiais os lobos. Os lobos saudáveis e as mulheres saudáveis têm certas características psíquicas em comum: percepção aguçada, espírito brincalhão e uma elevada capacidade para a devoção. Era Uhum. isso que você ia É falar? ela que sabe, né? É ela que sabe, né? Bom, o arquétipo do lobo ou da loba é a anciã, né? O professor é ela que sabe. E é isso. Tipo, nós temos todas as faces da deusa, do self selvagem dentro de nós. Então, tudo que a gente passa na nossa vida, as fases do nosso eu, é muito sobre esses arquétipos, né? Então, essa anciã tá ouvindo um barulho um barulho de um cristal? A minha gata tá brincando com os cristais. Ela tem cristais e tá brincando. Sim, é místico. Minha gata. Ela tem as brincadeiras místicas. Mas a parte que eu tava falando era justamente sobre isso, né? Sobre o quanto a gente tem contado a nossa história de uma forma que dá continuidade às nossas ancestrais, né? Que a gente está aqui porque muitas outras estiveram antes fazendo o trabalho para que a gente estivesse aqui. Então, tudo isso que a gente carrega com nós, esse resgate, é de certa forma a gente resgatando as nossas ancestrais. E tem uma parte que eu gosto bastante que é: uma vez sonhei que estava contando histórias e senti alguém dando tapinhas no meu pé para me incentivar. Olhei para baixo e vi que estava em pé nos ombros de uma velha que segurava meus tornozelos e sorria para mim. Não, não, disse Leo. Venha subir nos meus ombros, já que a senhora é velha e eu sou nova. Nada disso, insistiu ela. É assim que deve ser. Percebi que ela também estava em pé nos ombros de uma mulher ainda mais velha do que ela, que estava nos ombros de uma mulher usando manto, que estava nos ombros de outras criatura que estava nos ombros e continua. A energia para contar histórias vem daquelas que já se foram. Ou seja, né? A gente está aqui contando a nossa história, mas porque muitas outras já iniciaram essa história. Então, é muito sobre como que a gente tem contado nessa história mesmo, né? Como que a gente tem se permitido contar a nossa verdade para o mundo. E aí me vem muito sobre os... Eu perdi o raciocínio por causa do meu gato aqui, ó. Deixa ele, Cíntia. Deixar ele aqui. É, muito sobre esse resgate da nossa ancestralidade mesmo, né? De honrar as histórias da nossa família, mas entender que muito disso de estar uma em cima da outra nos possibilita ascender, né? Dar ascensão à nossa mulher selvagem, né? Mas também fala sobre o quanto é pesado carregar pessoas, né? Eu acredito que esse trecho ele tenha muitas interpretações, né? Então pode ser que fala muito sobre essas cargas necessárias da nossa ancestralidade, coisas que a gente carrega da nossa família, histórias que a gente conta que não são nossas. Então, qual que é a nossa coragem e a nosso discernimento, né, de contar a nossa história. E algo que eu lembrei que eu estava dando quantidade de raciocínio é sobre as bruxas, né? As bruxas, elas foram queimadas, mas também elas foram enforcadas, ou seja, elas foram silenciadas, né? E é o que se faz com as mulheres. Hoje a gente vive numa sociedade moderna que aparentemente a gente vê que a mulher está ascendendo na sociedade, que já tem cargos importantes, mas no backstage a gente sabe que não é assim que funciona. Ainda existe uma jornada aí para que nós mulheres possamos usar a nossa voz, o nosso poder. Então, as bruxas elas foram enforcadas por quê? Porque elas tinham essa naturalidade de colocar a sua voz, né, no mundo. O conhecimento sobre as ervas, sobre a magia, sobre o culto,
sobre falar não, né? Não, eu não quero, não, eu não posso, não, eu não vou. E as mulheres, elas foram domesticadas, e também é sobre isso, né? Sobre a domesticação da mulher selvagem, do quanto a mulher foi domesticada a ponto de senta com a perna fechada, não, você tem que casar e ficar só com essa pessoa pro resto da tua vida, você tem que ser delicada, você tem que fazer isso porque a igreja fala aquilo, porque os dogmas, porque as doutrinas. Então, a mulher, de certa forma, é um objeto na sociedade, né? Como eu disse, mesmo sendo uma sociedade moderna, que está na era da tecnologia, ainda se a gente parar mesmo assim para observar como que é tratado a mulher na sociedade, não é tudo isso, não. Então, esse trabalho que a gente está fazendo de falar sobre a mulher selvagem e principalmente de resgatar em nós mesmas é, é um trabalho que a gente vai abrindo as porteiras, né? Vai fazendo abrindo o portal para que outras mulheres também acessem, né? Que usem a voz no seu trabalho, no seu relacionamento, que se libertem de relacionamentos abusivos, que se posicionem quando determina que elas sim tenham essa voz ativa, né? Então, recuperar esse chakra laríngeo, falar, colocar sua verdade no mundo, buscar trabalhos alinhados com a sua verdade, buscar fazer o que elas vieram para fazer no mundo. Então, quando a gente desperta essa mulher selvagem, não é sobre eu, Cíntia, não é sobre você, Laísa, é sobre nós mulheres como um todo, porque enquanto existirem mulheres silenciadas no mundo, todas nós estamos sendo silenciadas. Eu vejo que a cura de uma é a cura de todas. Então, esse trabalho que a gente faz em conjunto, o poder de mulheres estarem decodificando esse livro magnífico, a gente está mergulhando na escuridão, né? É o desconhecido. Mas quando a gente mergulha, é, é como se a gente estivesse em casa, né? Porque é esse inconsciente coletivo, é trazer para o nível consciente tudo aquilo que a gente escondeu por muito tempo, é adentrar lá os quartos do Barba Ruiva e ver que, poxa, tá sangrando, né? Por que, que ainda tá sangrando? Por que, que o nosso sangue ainda é odiado na sociedade, por que sangrar na sociedade ainda é um problema, né? Sendo que é algo natural da mulher selvagem, e que essa intuição que muitas vezes, quando a gente usa dentro de relacionamentos, dentro da nossa vida, as mulheres elas são chamadas de loucas, né? Porque a mulher ela tem esse sexto sentido, né? Então, muitas vezes, se você não comunica uma mulher da tua verdade, ela, tipo, se você omite, a mulher ela vai sonhar, porque a mulher ela é intuitiva, né? Então, tentar omitir algo de uma mulher é perigoso, né? E quando essa sociedade que tu comentou, que eu achei bem legal, que é a sociedade linear, né? É o estável, é o mental, é respirando por aparelhos, né? Que é uma sociedade que foi feita por homens, para acolher homens, mas não as mulheres. Então, as mulheres, elas sempre foram tendo cargos na sociedade voltados a fazer cozinha, fazer serviço de casa, trabalhar com cozinha, fazer serviço de casa, cuidar dos filhos. O útero foi visto somente para gestar filhos. E, na verdade, não, né? A gente adentra esses conhecimentos e resgata tudo isso dentro de nós, a gente percebe que o nosso útero ele é o maior poder, ele é o portal sagrado, é o poder da criação, onde a gente tem a possibilidade de usar essa energia, esse potencial criativo para criar projetos na nossa vida, para criar o trabalho dos nossos sonhos, para gestar projetos, para gestar trabalhos, para fazer business, network, enfim, é o poder de criação. Só que por que tudo isso é oculto na sociedade? Por que a mulher ela ainda é fragilizada? O sexo frágil. Mas se a gente for olhar, por exemplo, o parto, né? É como eu digo, se a menstruação fosse um problema masculino, já tinha sido resolvido faz tempo. Né? Se fosse um problema dos homens, já estaria integrada nas CLTs, nos trabalhos há faz tempo, né? Então, assim, sangrar e ainda ter a capacidade de dar continuidade aos seus trabalhos, isso é a mulher selvagem. É essa coragem
que a gente nem sabe de onde que a gente tira para gestar projetos, para gestar uma vida, para dar conta de uma família, para dar conta de casa, de trabalho, de filhos, de todas as tarefas que demandam ser uma mãe na sociedade e ainda trabalhar e estar no seu período menstrual e aquilo é exaustivo, mexe com os hormônios, mexe com todo o sistema da mulher e ainda tá ali, sabe? Da onde que sai essa força? É a mulher selvagem. Então, é algo ao mesmo tempo que é uau, poderoso, mas é muito sensível, né? Então, essa sensibilidade, essa ciclicidade de estar alternando né, os hormônios e sentir tudo isso que uma mulher sente é um potencial muito grande. E a sociedade não quer isso, a sociedade quer o que é confortável, né? O que é sempre o mesmo do mesmo. E ser mulher é algo que é totalmente fora do padrão. Mas é daí que vem também a sociedade não só nega o feminino, que é a escuridão, que é imprevisível, que é um pouco de insanidade também, O sentir, né? O sentir, desconhecido, o as subterrâneo, emoções. o sentir, as emoções, que são imprevisíveis. Então, não se encaixa nessa sociedade linear das caixinhas, você precisa se encaixar em algum lugar. E outra coisa que eu lembrei é que o chakra laríngeo tá limpando aqui. É que a gente tá, como mulher, a gente tá tentando se encaixar em homem. Vemos cada vez mais mulheres tentando ser homens. E aí tem uma parte aqui que ela fala: as características dos lobos e das mulheres saudáveis são a percepção aguçada, que nada mais é do que essa intuição. Tipo, do sutil, né? O que que eu tô sentindo aqui? O lobo, né? Igual eu tava falando, o lobo, você nunca toca ele por trás, ele tem que ver você porque ele sente tudo em volta dele, senão ele vai te morder. Então, ele tem essa percepção, essa qualidade de presença que ele tá sentindo o sutil, né? E a gente, como mulher, a gente se desconectou disso, porque, igual eu falei, se você for numa entrevista de trabalho, eu sou bem intuitiva, tipo, whatever, ninguém quer saber se você é intuitiva, eu só vou te contratar se você é produtiva, se você pode trabalhar sob pressão. E aí a outra parte, a percepção aguçada e espírito brincalhão. E a gente tem essa característica, nós como seres humanos, não só mulheres, de fazer brincadeira, de levar as coisas com mais leveza. E a sociedade hoje em dia pensa, se você tá andando lá com um monte de gente em volta, tá todo mundo com aquela cara fechada, aquela seriedade. Se eu tô no trabalho e eu brinco demais, as pessoas não vão te levar a sério. Vai parecer que você não tem comprometimento com o seu trabalho. Até mesmo na academia. Eu sempre ia pra academia e eu ficava olhando as pessoas em volta, eu falei, eu já sou séria o dia inteiro no escritório, aí eu venho pra academia porque eu fazia exercícios que, tipo, me divertindo, das cordas, e pula lá nas barras, e eu olhava em volta de mim, as pessoas naquela seriedade, parecia que a academia era um trabalho também. E aí eu presumo que, indo para casa, aquela pessoa continuou com aquela máscara fechada, porque é o que a sociedade aceita mais. A sociedade não quer leveza, que a gente brinque, né? Até o Terence McKenna fala que os psicodélicos, eles trazem essa habilidade da gente viver a vida com mais leveza, com mais brincadeira, e por isso que os psicodélicos foram proibidos, porque por que que eu vou dar isso para uma sociedade que funciona melhor quando elas são sérias, altamente sérias? E aí a última característica dos lobos e das mulheres selvagens é percepção aguçada, espírito brincalhão e uma elevada capacidade para devoção. E isso bate muito forte pra mim, porque eu vejo que eu tô no arquétipo do masculino completamente, né? Tudo que eu faço hoje em dia, só que ao mesmo tempo eu pago um preço. Hoje a carta que eu tirei na minha prática foi o caminho do meio, do feminino e do masculino. E eu me vejo muito no masculino porque foi como eu aprendi a sobreviver até hoje. E as coisas que eu consegui foi por estar nesse arquétipo mais masculino. E só que dentro de mim eu tenho esse desejo que veio com a minha prática da devoção, que é devoção a mim mesma, as pessoas em volta de mim, me permitir ser vulnerável, amar as pessoas, ter essa habilidade de ser mais sensível. E, e essa devoção a Deus também, ao divino, que falta na sociedade hoje em dia. A gente está desconectado como sociedade, nem só como mulheres, estamos desconectados desse todo, do divino, do Deus que existe na essência de cada pessoa. E essas características, para mim, batem muito forte. Outra coisa que eu lembrei quando estava falando
Ontem no grupo foi uma coisa que chamou a atenção também, que as mulheres não falam, né? E para mim, eu acho que é uma das coisas que, não sei, talvez seja o meu propósito aqui, porque eu venho aqui para cutucar as pessoas e enquanto elas não falam, eu não sossego o facho. E muitas pessoas têm dificuldade em falar, em abrir a boca, falar, e eu vejo que as pessoas, nossa, você é tão articulada, você fala bem. Só que eu nunca ouvi isso na minha infância. Ninguém nunca me falou, nossa, você fala muito bem, você devia gravar vídeo. Surgiu de mim, ninguém nunca me falou que eu falava bem. E surgiu da prática também, de eu me colocar numa situação onde vamos interagir e vamos debulhar aqui, vamos mergulhar dentro desse livro. E quando eu fui lá no Santuário dos Lobos, tinha essa loba, que eu até tirei a carta dela. é, Esqueci o nome dela, acho que é não lembro o nome dela. Mas as cordas vocais dela foram cortadas, porque o antigo dono dela não queria que ela uivasse. E aí as cordas vocais dela foram cortadas. E aí a carta fala sobre. E ainda assim, que as cordas vocais delas foram cortadas, quando eu tava lá no santuário, ela começou a uivar. E aí o cara que tava falando sobre os lobos, ele falou: olha, aí ela uivou, só que não saiu nenhum som na hora que ela uivou. Mas mesmo assim, os outros lobos responderam. Ou seja, ela emite uma vibração nesse uivo dela, que prova que a gente, mesmo machucada com tudo que a gente já passou, a gente ainda assim tem a potência de botar a nossa voz no mundo, independente de como essa voz saia. Se a gente tá tremendo na hora que a gente fala, se a gente tá nervosa, se a gente não sabe o que a gente vai falar, se dá branco na hora que a gente vai falar, de ter a coragem de abrir a boca. E mesmo que não saia nada, de se colocar num lugar de vulnerabilidade, né? De pegar o seu lugar aqui na Terra e como mulher, essa parte de abrir a boca e falar a nossa verdade, essa resistência toda vem porque a gente foi morta, né? A gente foi queimada, foi enforcada. Então a gente parece, energeticamente, no nosso corpo, a gente sente que quando a gente vai falar a nossa verdade, parece que a gente vai morrer. E é uma prática isso de abrir a boca, começar a falar. E para mim foi uma carta muito significativa porque é a carta que eu tirei dessa loba fala da importância da presença, que não necessariamente é sobre o que a gente está falando, mas é a nossa qualidade de presença, o que que a gente representa por dentro. E muito disso eu sinto que eu alcancei na minha vida através de me reunindo com mulheres e falando a minha verdade. É... E outra coisa que eu queria falar aqui, já que a gente está começando, né, essa nova jornada, é do vitimismo. Porque é tão fácil a gente voltar para aquele lugar pequenininho onde colocaram a gente ficar encolhida, no comodismo, no conformismo, e falar, ah, não, mas se eu falar, as pessoas vão me julgar, em ficar escutando os críticos, em voltar para aquele lugar, zona de conforto, né? E não abrir a nossa boca. Nossa, tá impossível hoje. Então, eu queria que a gente já definisse o tom para quando a gente se pegar, julgando homens, julgando a sociedade, ver que a sociedade se desenvolveu do jeito que ela se desenvolveu, organicamente. Não existem reptilianos, entidades, blá blá blá, controlando todo mundo. A sociedade aconteceu do jeito que aconteceu porque é um processo natural, geológico, de como as sociedades, as civilizações se desenvolvem. Então não tem ninguém para culpar, não tem um homem para culpar. Tanto que esse livro, ela manda a gente de volta para a gente mesmo, né? Não, ela não tá culpando o parceiro, ela não tá culpando a mãe, a madrasta. No final é a gente com a gente mesmo, é o mundo dos espelhos. E ter Sim. essa habilidade hoje em dia de sair desse lugar de vítima, ai, porque eu nunca me deixaram falar. Filha, não vão te deixar falar. A não ser que você abra sua boca e comece a falar em cima dos outros mesmo, corta os outros. Comece a Uhum. falar. Ninguém vai falar, olha, você gostaria de falar alguma coisa? Não, ninguém. É o mundo de hoje em dia. Então, eu acho que a mulher selvagem, ela traz essa força da coragem também de abrir a boca, de falar as coisas, de pegar o lugar dela, né? Pegar o lugar, resgatar as origens, né? Da onde é que a gente veio e trazer essa força ancestral para hoje, né? E aí a gente vê que a cura acontece. é, o fato de eu abrir minha boca hoje, eu falei que tem minha avó, né? Ela morreu de Alzheimer porque ela foi calada, ela era a rainha dos panos quentes, ela agradava todo mundo. E eu vi que ela pagou um preço. Ela teve Alzheimer, ela simplesmente desassociou da vida dela porque ela não tinha mais voz, ela não tinha nem interesse mais de jogar a personagem dela porque ela adormeceu, né?
literalmente. E para mim, uma forma de honrar a minha avó e todos os meus antepassados é eu abrindo a boca e fazendo as coisas. Eu sou a primeira mulher da minha família que está abrindo um círculo de mulheres, eu sou a primeira mulher da minha família que está utilizando os psicodélicos, eu sou a primeira mulher da minha família que está vivendo fora do Brasil, que está abrindo caminhos, que está expandindo consciência. Então, assim, é uma honra é uma forma de honrar os meus antepassados. E é Uhum. uma forma de honrar também os descendentes futuros, sejam esses meus filhos, ou sejam as pessoas que estão vindo depois de mim, as mulheres que estão vindo depois de mim. Eu tenho certeza que muitas pessoas que assistem os nossos vídeos, elas se sentem inspiradas. A gente planta semente, a gente não está mudando a vida de ninguém. Ontem no Círculo a gente falou, eu tenho certeza que várias mulheres vão começar a falar no trabalho delas, com os parceiros, na roda de amigos, dentro da família, elas vão começar a abrir a boca e se manifestar. Só de uma sementinha ali que a gente plantou, e essa sementinha foi plantada não por conta do que a gente falou, mas por conta da nossa qualidade de presença. Então, Uhum. é um trabalho que a gente faz coletivo, né? A gente está fazendo esse trabalho em grupo, coletivo, pro coletivo também. Esse trabalho que a gente está fazendo não é só pra gente. A gente está fazendo para as mulheres que vão assistir esses vídeos e para as pessoas que vão vir depois, de próximas gerações, e tudo isso fica gravado no grid, né? Grid work, que eles chamam aqui. É o trabalho da teia. Então, tudo isso fica gravado na teia da Terra e tudo que a gente passa na nossa vida, nada é aleatório, tudo acontece por uma razão. O fato da gente estar aqui gravando isso tem uma razão pela qual a gente está aqui juntas, tendo a oportunidade de passar por esse livro, porque a gente está deixando algo para as outras mulheres. E se a gente fica calada, esses conhecimentos nunca vão ser resgatados dentro da gente, a gente nunca vai ter a oportunidade de se expressar. Então, quando a gente fala, a gente acha a nossa tribo, a gente acha a nossa matilha, a gente acha outros lobas, né, que estão andando junto com a gente para outros que vão vir depois também. Então, é um trabalho que a gente faz para a Terra, é um trabalho planetário. E isso não só o trabalho das mulheres com os lobos, mas o trabalho que a gente faz do círculo de mulheres também. E é encontrar o desconhecido. É ver que às vezes a gente se junta, igual ontem na lua cheia, eu tava all over the place, a gente começou o círculo, de repente cai ali uma guiança do astral superior e de repente vem aquela energia e é mágica que acontece. Mas por quê? Porque a gente se permitiu se colocar naquele lugar. Eu nem tinha lido o capítulo inteiro, né, da introdução, que foi o combinado, mas eu falei, eu já tinha lido antes, tá dentro de, igual você falou, tá dentro de mim, vamos começar a resgatar esses saberes. E eu sempre falo, o mais importante é a gente voltar para a comunidade, é a gente se conectar com outras mulheres, fazer círculos, sabe? A sociedade que a gente está é uma sociedade onde a gente está sofrendo dentro da gente. A gente não conta para os outros o que a gente está passando. É a sociedade das máscaras, todo mundo bota filtro e faz procedimentos e esconde tudo que está por dentro. E, eventualmente, a gente precisa abrir a caixinha da Pandora, a entrar lá naquele quarto, né, do Barba Azul e encontrar tudo aquilo, porque é ali que está o ouro da nossa vida. É dali que a gente vai tirar o elixir para a gente continuar adiante. Não existe a gente ter um caminho longo sem a gente parar e pegar. É tipo o jogo do Mario, que você bate ali no negócio, no bloquinho, e aí sai um cogumelo, e aquele cogumelo te dá mais energia para você continuar, ou ele te dá superpoderes. Os nossos superpoderes estão no desconhecido, no feminino, que o ventre da mulher, é a escuridão total, né? O caldeirão que você falou, que é da onde tudo surge, desse caos, né, de dentro da gente. E ter coragem de se jogar no desconhecido e confiar que o divino vai estar lá para segurar a gente, né? É pular do penhasco sabendo que alguma coisa vai segurar a gente, é água, é uma teia, igual o Terence McKenna fala, é uma cama de penas, alguma coisa vai segurar a gente, e a gente não vai saber da nossa força e do que vai segurar a gente até que a gente se jogue. E aí tem mulheres que ficam olhando do penhasco ali a vida inteira. Ela fica olhando, 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 no medo, vivendo no medo, porque foi o que você falou ontem, não é? Não fazer por conta do medo. A coragem significa você fazer independente de sentir medo, porque a verdade é que a gente vai ter medo. Como ser humano, a gente vai ter medo, mas essa habilidade de continuar caminhando, independente do medo, independente da resistência, sabe? É todo um processo. E eu acho que esse livro também, igual eu falei ontem, que é muito importante a gente se acolher enquanto a gente está lendo e ver, ler devagar também. Não é um livro que a gente pode ler tudo de uma vez. Uhum. Esse livro a gente está lendo para que a gente crie mais autocompaixão com a gente, mais amor.
né? A intenção desse livro foi esse, de despertar esses lugares, esse ouro que tem dentro da nossa mente, no subterrâneo, né? Assim como as minas de ouro, os metais preciosos estão lá no fundo da terra. Esses tesouros que a gente resgata com esse livro vêm desses lugares, mas para ajudar a gente a viver uma vida melhor, com mais qualidade. A gente não está entrando no desconhecido para se perder lá. A gente está entrando no Uhum. desconhecido para trazer as coisas para essa realidade aqui, o tesouro para a gente utilizar, para a gente, para as pessoas em volta da gente. E se o conteúdo que a gente está lendo não ajuda a gente a ter mais autocompaixão e autoamor, esse conteúdo não é para gente. E a gente, como mulher, a parte que ela falou da devoção, é isso que a gente está precisando. Ser mais devotas, principalmente a nós mesmas, porque na sociedade, não tem como a gente esperar a sociedade chegar num ponto onde eles estão aceitando que a mulher sangre, que a mulher tenha TPM, que a mulher tenha a menstruação dela, a sociedade simplesmente ela se desenvolve bem mais devagar do que o indivíduo. Então é um trabalho que acontece de dentro para fora e achando as mulheres que estão em volta da gente, que estão no mesmo processo, é daí que a gente acha força, né? Essa força interna que a gente desperta dentro da gente. Mas é um trabalho interno. Que uma vez que a gente enfrenta a sombra, é o que que a gente faz, né? Como é que a gente se acolhe quando a gente entra nesse porão lá embaixo que a gente negou a vida inteira e a gente encontra esses corpos? O que que a gente faz? A gente Uhum. é, dobra a nossa prática de meditação, a gente começa a cuidar mais do nosso corpo, da nossa alimentação, porque a verdade é que a sociedade simplesmente não se importa se a gente está bem, se a gente está mal. A sociedade é o todo que não se importa com o indivíduo. Então, é responsabilidade nossa pegar, cuidar mais da gente, cuidar umas das outras, voltar para a comunidade, voltar para o grupo, né? Os Uhum. hunter-gatherers das tribos, eles sentavam em tribos, as índias sentavam, uma cuidava da criança da outra, e hoje em dia tem mulher que não tem tempo para ela mesma, porque ela não tem mulheres em volta dela que pode cuidar das filhas dela, e aí a gente está numa sociedade onde a gente está tentando ser homem, né, como Uhum. mulher, e eu acho que é importante pegar a autorresponsabilidade e ver que eu tô fazendo isso. Obviamente que eu fui domesticada, eu fui manipulada pelo sistema, mas no final, essa liberdade, ela é minha responsabilidade ir atrás, né? Uhum. Discursei, pode falar assim. Sim. É, resgatar essa voz e contar a nossa história é algo desafiador. Eu também, na minha família, eu sou a primeira mulher que faz roda de mulheres, a primeira mulher que fala o que pensa, que dá a sua opinião, que sempre, desde criança, ouvi que era para ficar quieta, que muitas coisas a gente não fala, que é melhor ficar quietas, e que mulheres foram feitas para ficarem quietas, porque tem que se comportar, porque tem que sentar de perna fechada, porque não é bem assim que funciona, porque você não pode se relacionar com fulano, porque não é Boazinha, boazinha, boazinha. boazinha, você tem Dócil, que dócil. ajudar todo mundo, você tem que fazer o que te mandam. Então você tem que ser um objeto na sociedade onde as pessoas usam você como você nem sabe É se é o tem aquilo que você que. quer, É o tem que, né, Cintia? né? É o tem que, né? Você tem que fazer, você tem que ser, você tem que fazer faculdade, você tem que casar, você tem que ter filho. Se você engravida, você não arruma trabalho, porque se você tem filho, as pessoas chegam lá, ah, tá, mas você tem filho? Mas e com que você deixa caso o teu filho fique doente? Tá, mas ele tem pai, né? E aí, tipo assim, o filho, ele foi gerado por duas pessoas, né? Então, por que que uma só importa? Então, é uma sociedade hipócrita, né? Estamos aqui quebrando os padrões. E é isso, é uma sociedade hipócrita, é uma sociedade que é fanática por Deus, né? Por um Deus humanizado, digamos assim, um Deus que tem emoções, sentimentos e mágoas que são humanas, né? Então, assim, se você não fizer como Deus quer, você vai ir para o inferno, porque, né? Então a gente já está aqui botando fogo no parquinho, né? Tô botando fogo no parquinho. Mas aí a gente entra na parte da religião também, desculpa te cortar, que a gente Sim, virou inimiga do nosso corpo. A sim, religião fala que é sujo, não pode relar no corpo, é do diabo. E aí a gente é criou pecado.
uma inimizade inimizade, eu nem sei se essa palavra tá certa. A gente virou inimigo do nosso corpo, então a gente se distanciou dessa mulher selvagem, porque a mulher selvagem, essa introdução do livro é sobre cantar sobre os ossos. Os ossos carregam as nossas histórias, o sangue Uhum, carrega as nossas memórias, o nosso DNA. Então, se conectar com o nosso corpo é a chave de tudo dessa mulher. O que que é resgatar a mulher selvagem? É se conectar à selvageria do corpo, à sabedoria interna do corpo, e no corpo, enquanto a sociedade e a religião, né? O Brasil, aqui nem tanto, eu acho, mas no Brasil, apesar de ser um país secular, é um país super religioso. Então a religião é forte em todo mundo e existe uhum. essa do corpo é feio, o corpo é sujo. é, Pode O continuar. sexo é sujo, o sexo é sujo, se relacionar é feio, Uhum. não pode falar sobre sexo. E engraçado, né, que da onde que vem as crianças, né? Ele tem que contar a história de que veio lá da cegonha. Então, tipo, é toda uma sociedade que é lúdica, né? É hipócrita, é lúdica, aquela fanatismo, aquela. Os homens, eles se amam entre eles, né? Por que que eles falam que amam as mulheres, sendo que homem não apoia a mulher, homem não compra de mulher, homem não ajuda a mulher a cuidar dos filhos, não faz o seu papel dentro de uma relação. Então, assim, claro que Alguns não é homens, né? Alguns alguns homens. homens, né? Isso eu ia falar, não é generalizado, mas eu tô falando do que é uma sociedade mesmo feita de homens, é linear, né? É, é como ensinaram os homens que chorar é feio, que sentir é feio, que não se fala do que você sente. Homens são incentivados a pegar várias mulheres, porque se você fica com várias mulheres, você é o garanhão, você é o pegador, e a mulher não, a mulher ela tem que ser recatada, ela tem que ser do lar, ela tem que ser aquela que todo mundo manda e ela só obedece. Então, assim, se for falar sobre dogmas e doutrinas, né, a palavra Deus, por exemplo, né, eu tive um insight sobre isso. Deus, né, de eus, são vários eus, de eus, né? Então, essa fantasia do que é Deus, na verdade, Deus nem é humano, Deus, ao meu ver, é uma consciência. E então essa consciência ela é tão expansiva e tão iluminada que ela está dentro de cada uma de nós. Então é o Criador, né? É a fonte criadora. Quando a gente resgata essa mulher selvagem, a gente resgata também esse poder interno, esse fogo, né? Essa chama interna que está dentro de todos nós, de todos os seres, independente se você é rico, se você é pobre, se você é feio, se você é bonito, tem estética, não tem, esse fogo interno está dentro de todas as pessoas. E aí eu vejo muitas mulheres tendo problemas de depressão, de crise de pânico, TDAH e todas essas questões que a sociedade coloca, né, que você fala muito sobre isso, que é uma sociedade doente que nos obriga a estar ali freneticamente produzindo, 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 e aí a mulher ela se vê com todas essas questões e ela acha que ela está doente, que ela tem tudo isso, mas na verdade a sociedade que é doente, né? Então inverte esse papel. E mesmo assim a mulher se culpa, né? E isso é o esquecimento, né? O esquecimento. A mulher esqueceu desse fogo interno, esqueceu do seu poder interno, esqueceu do seu magnetismo, esse poder de conquistar as coisas, de conquistar relacionamentos saudáveis, de conquistar o que ela veio aqui para conquistar, o que nós viemos aqui para conquistar. Todo ser humano ele tem a capacidade de magnetismo dentro de si, mas o que determina isso é manter a chama interna acesa. E manter essa chama acesa numa sociedade onde te taca água, balde de água todo dia, e fala, não é isso, não é isso. Você vai lá, constrói o teu castelo, vem lá e derruba teu castelo. Porque é um castelo de areia, é aquele castelo onde... como que você sustenta esse castelo, né? Então, é como a gente fala, não é sobre somente resgatar a mulher selvagem, mas é como a gente sustenta essa mulher, né, na sociedade, no dia a dia. Como que você sustenta essa mulher nos teus relacionamentos? Porque não adianta eu vir aqui e falar sobre o poder do fogo, o poder desse fogo interno, o poder da voz, o quanto é importante eu me comunicar a minha verdade, mas se nos meus relacionamentos eu estou sendo silenciada, eu não estou tendo essa coragem de dizer não, eu estou me anulando, né? Porque quando a gente diz sim para o que a gente quer dizer não, a gente acaba dizendo não para nós, né? Porque a gente continua
fazendo o que nos ensinaram, que é servir as pessoas, é, fazer o que os outros mandam. Então, assim, é uma prática, é diário, né? Não é assim, as coisas não acontecem do nada, né? Não existe o do nada. É tudo prática, é tudo começar, né? Então, eu achei bem legal ontem que no Círculo as mulheres, muitas delas se permitiram falar, mesmo que foi ali por um breve momento. Então é isso, é um exercício diário de falar, primeiramente, se colocar na frente do espelho e falar com você mesma. Cíntia, você é capaz, você é uma máquina de vencer, vai dar tudo certo, você é capaz, né? Porque eu me pego assim como produtora de conteúdo, né? Produzindo conteúdo para a internet, colocando minha voz no mundo, mesmo eu ouvindo ali a minha infância inteira que mulher tem que calar a boca, que você não precisa falar tudo que você pensa, que você acha, que você, né? E eu ali querendo interagir, então, assim, muitas vezes eu me pego não sabendo exatamente como falar, eu me julgando, eu achando que não é isso. Então, assim, terminando com isso agora, né? Proibido falar e achar que você não é capaz. Então, se olhar no espelho, ter essa prática com você mesma, comigo mesma, isso são coisas que, bom, a gente está compartilhando aqui coisas que a gente vive na nossa vida, né? Não é nada fictício, não é nada que. Cara, eu também, eu nem li o livro. Tipo assim, eu li o livro quando a gente fez a primeiro círculos, e aí ontem eu nem abri o livro porque tá tudo aqui dentro de mim, tá no meu Akasha, tá no meu registro akáshico, tá na minha mente. Eu já estou fazendo esse trabalho do resgate. Então, assim, é muito mais natural nós virmos aqui e conversarmos sobre coisas que a gente vive do que a gente ficar aqui sustentando máscaras, né? Da mulher selvagem, de coisas lúdicas e uma vidinha assim que não existe. Só que não, o que a gente tá vendo compartilhar aqui são coisas do nosso dia a dia, são coisas que a gente vive, são relacionamentos que a gente sai do relacionamento que a gente nem sabe por que saiu do relacionamento e depois a gente percebe que é nossa intuição. Então, assim, a prática da devoção, a meditação, práticas meditativas, entrar em contato com nós mesmas, esse resgate do sagrado feminino, das nossas ancestrais, é algo que já está inserido na minha vida. Estou aqui compartilhando um fractal do meu universo interno. Então, assim, eu acredito muito que, e não só isso, mas eu percebo que quando a gente vem aqui e compartilha tudo isso, a gente está também incentivando mulheres a se colocarem no mundo, a compartilharem a sua verdade. Então, tudo isso que a gente está fazendo não é para nós, né? É para o mundo, a gente está servindo. Somos canais para que mulheres despertem, para que pessoas despertem, seres que menstruam, né? Não são só mulheres que menstruam, que sangram. Então, uma sociedade que olha, que exalta, que ama, que incentiva somente os homens, estarmos aqui agora produzindo um conteúdo voltado para que pessoas, mulheres, seres que sangram e que têm esse poder criativo dentro delas mesmas, de nós, é, é uma revolução, né? Talvez em uma outra era nós nem tivéssemos essa possibilidade, nós fomos silenciadas. Então, assim, fazer o uso consciente da nossa voz é sobre, gostei bastante que você falou sobre a presença, né? Porque tudo é energia. A gente esquece muitas vezes que tudo é energia, tudo vibra. E às vezes não é necessário a palavra, é saber a hora de falar o que tem que ser falado, mas também saber a hora de observar. Então é na observação e no sentir qual que é a vibração, qual que é a energia, do que eu estou sentindo nesse momento, porque muitas coisas, a nossa intuição, ela se comunica com nós de várias formas, né? Então, falar sobre a intuição, o que que é a intuição, né? O que que é a intuição, Laís? O que que é a intuição? A intuição pode ser uma voz que vem na tua mente, pode ser Uma um sinal, tecnologia pode ser avançada, ancestral. tecnologia ancestral, isso. Pode ser uma pessoa que vem e te fala uma coisa que você nem entende no momento, depois você percebe na tua prática que era aquilo, pode ser um oráculo que você tira, pode ser os seus ancestrais ou soprando no teu ouvido. Então, assim, a intuição, ela é algo muito abrangente, mas é aquela vozinha sutil que vem primeiramente antes de todas, né? Porque tem muitas vozes na nossa cabeça. Cíntia faz, Cíntia não faz, mas por que que faz, né? Então eu desenvolvi essa sabedoria comigo mesma, que é a minha intuição é a primeira coisa que surge.
Depois, ah, Cíntia, leva o casaco que vai fazer frio. Mas por que levar o casaco? É o meu ego tentando questionar por quê? Por que que eu vou ficar levando coisa que eu nem sei se vou usar? Vai usar sim. Então, assim, o ego é aquela vozinha que questiona. Por quê? Porque não quer sair do confortável, não quer levar o casaco porque sabe que vai ter que, né, ficar levando ali e depois não sabe se vai usar. E a intuição é aquilo que é certeiro. Então, assim, é como tu disse, muitos dos relacionamentos que nós, principalmente mulheres, passamos e a gente sofre, e tem toda aquele tom abusivo, e tem tudo aquilo que a gente se machuca mesmo, né? E acaba vivendo momentos ali dolorosos, é porque a gente negligenciou a nossa intuição. Então, muitas vezes, os relacionamentos que eu tive, que eu passei por coisas que, poxa, né? Por que, Cíntia? Porque você está se mutilando de novo, se a tua intuição já te falou. Então, assim, é desenvolver essa sabedoria interna que, mesmo que lá atrás a história das nossas ancestrais foi de abuso, foi de estupro, foi de muitas mágoas, muitos sentimentos, foi de sangrar mesmo, né? De passar por situações assim que são muito dolorosas e né, sinto muito, mas que eu sinto tenho agora esse desenvolvimento interno, essa sabedoria de que eu não quero, eu escolho não passar mais por isso, né? Porque nós estamos aqui resgatando esse nosso poder de dizer não, eu não aceito esse tipo de relacionamento, eu não aceito ser tratada dessa forma, porque eu me reconheço, eu sei do meu valor, e eu não quero isso para mim, então adeus, fechei a porta, tchau, entendeu? E é isso. Mais lá para frente a gente vai entendendo o porquê de tudo isso, mas muitas vezes eu percebo que essa sociedade, esse desenvolvimento da sociedade cria em nós esse mecanismo de questionamento. Por que isso? Por que aquilo? Por que tem que fazer? Racionalização, é não racionalize, não Racionaliza. racionalize. Isso, exatamente. Toda vez que eu tento racionalizar o que é para que eu sinta, perdeu a magia, saiu da cúpula mágica, perdeu tudo, me perdi no processo, já não sei mais o que eu tô fazendo. Então, assim, desenvolver essa sabedoria interna de sentir quando é para sentir, falar quando é para falar, silenciar quando é para silenciar, pensar quando é para pensar. E é isso. Ninguém tá aqui porque a gente sabe de tudo. Ninguém sabe de tudo. A gente está aqui desvendando essa experiência terrena, Sério, como que as coisas funcionam, né? A gente está resgatando tudo isso porque a nossa alma, a gente já tá falando sobre isso, né? Outras, mas a nossa alma, ela já viveu, essa mulher selvagem, ela já viveu tantas coisas, é os ossos, né, que estão ali amontoado tudo, e você vai lá embaixo e começa, né, e vai desbravando, e vai percebendo ali, poxa, tesouros incríveis, memórias incríveis, resgatando sabedorias incríveis, resgatando momentos incríveis que as nossas ancestrais passaram, e que a gente carrega dentro de nós, sabedoria das ervas, dos cristais, os cristais eles carregam a biblioteca da Terra, né? Que eles estão ali muito mais que nós. Então, assim, o quanto essas sabedorias, essas magias, esses objetos sagrados têm a nos ensinar, e principalmente a nossa intuição, o nosso sentir, é voltar para o coração, é voltar para o portal sagrado, parar um momento do teu dia para ouvir o teu coração, né? Então, é o que eu sempre falo, né? Que muitas vezes nós mulheres buscamos a resposta no externo, no oráculo, no tarô, no reiki, na pessoa que tira lá o baralho, e busca sempre a resposta porque quer a pílula pronta, quer a resposta aqui, ó, tó. Mas a gente esquece que nós ela somos quer saber o que que tem o dentro oráculo, do quarto lá do porão, mas ela não quer descer, não quer abrir a entrar. porta, não quer entrar. Ela quer só Exatamente. que saia um negócio. Ela quer, ela quer o tesouro sem passar pela jornada de descobrir o tesouro. Só que é a parte boa. Só que é a parte boa, porque foi ensinada que você só é merecedora do que é bom. Mas às vezes, para chegar no que é bom, a gente precisa ir desbravando, vai passar ali por intempéries, pela tempestade, pelo deserto, vai faltar água, vai surgir ali a Laísa que vai ter água, vai surgir a Cíntia, vai surgir outras amigas, mulheres, pessoas. Então, assim, aprender a trilhar essa jornada e lidar de uma forma com que essa sabedoria interna seja a tua bússola é um desafio, né? É um desafio, mas
eu fico muito feliz que a gente está trilhando, né? Se estamos aqui é porque a gente está trilhando. E, nossa, eu poderia ficar aqui muito tempo falando sobre isso, né? O quanto é importante a gente se valorizar mesmo, né? Ter principalmente essa relação com nós mesmas, né? De sentar comigo mesma, de me olhar no espelho, de cuidar do meu corpo, de tocar o meu corpo, de Mas amar o esse meu negócio de corpo. olhar no espelho, quando você olha no espelho, a sombra vem. Aí é a parte de Bem, não querer fazer o trabalho da sombra. quero fugir, quero E pelo que eu vejo, porque assim, eu vejo que eu tenho bastante do masculino. Mas ao mesmo tempo, o que eu vejo, se você for ver o comportamento de um lobo, o lobo, ele se protege, ele delimita o espaço. Quando eu fui lá visitar os lobos, eu achei que o lobo ia ser igual um cachorrinho, que ele ia pular, abanar o rabo. Não, o lobo ele tem uma qualidade de presença muito grande. E ele é assim, bem uma postura bem certa que sem ele latir, sem ele uivar, né? Lobo não late, eles uivam. Eu sei que se eu for na direção dele, ele vai me atacar. E aí vem a parte de trazer essa selvageria de volta, de falar, hey, aqui não. Na minha realidade, ninguém grita comigo. Se você quer gritar, você pode ir lá na sua vida e fazer isso na sua vida. Na minha vida, aqui tá o espaço. E eu falaria como eu sempre falo que o masculino interno tem essa habilidade de proteger o feminino. Porque descobrir toda essa magia dos cristais, da mulher selvagem, isso daí não vai vir para a superfície se a gente não tiver o nosso masculino interno, que é a mulher selvagem, rosnando para as pessoas e falando: você fica aí onde você tá, você não entra aqui. E aí vem a qualidade de presença. Eu não preciso falar como alguém precisa me tratar. Pela minha presença, eu mostro. E é uma habilidade, é uma prática, não é uma coisa que do nada você leu esse livro e você vai adquirir aquilo. Não é. Para saber onde é que estão os nossos limites, as pessoas precisam cruzar o nosso limite para a gente botar as pessoas no lugar dela e falar: escuta aqui, aqui você não faz isso. Eu não vou Uhum, permitir que você faça isso comigo. E aí uhum, é através de pessoas cruzando o nosso limite várias vezes que a gente cria o muro do castelo. Existe um uhum, muro aqui para entrar no meu castelo, que o castelo uhum. esconde toda essa magia dos Pirâmide. cristais, É a do pirâmide? conhecido. É a É, pirâmide. essa magia do feminino também, da nossa habilidade de ser devota, sabe? Do nosso coração também. Então, o coração é esse feminino que ama, ama incondicionalmente e tá aberto e acolhe. Só que na sociedade de hoje em dia é irreal a gente estar o tempo inteiro com o coração aberto. A gente precisa criar limites em volta da gente, boundaries, né? Muros em volta dessa preciosidade que quanto mais a gente descobre é, esse tesouro que tem dentro da gente, o ouro, né? Os metais preciosos que é o que compõe, né? Essa pedra filosofal que existe de mais é, mágico e precioso dentro da gente, a gente tem a noção de que é necessário ter uma proteção para tudo aquilo. E a Uhum, proteção é essa qualidade de presença, de quando alguém cruzar a nossa barreira, de falar, não, ter a habilidade de falar, não, você não vai fazer isso. Quantas vezes eu fiquei calada? Eu uhum, simplesmente congelei, eu não conseguia abrir minha boca. Então é uma prática. No uhum, decorrer da minha vida, foi através de abrindo minha boca. Tipo, eu não tô indo no Burning Man porque eu abri minha boca. Eu era a maravilhosa. Laís é super gente fina, até que eu abri minha boca. Aí a Laís é aquela pessoa louca, né? Porque todo mundo. Você quer saber quando você tá colocando limite? É quando as pessoas te chamam de louca. Ah, ela é louca. uhum, Nossa, olha como ela tá agindo. Eu tô colocando meus limites. Por quê? Porque para eu descobrir essa mulher que existe dentro de mim, essa mulher selvagem precisa vir me proteger e rosnar e mostrar aonde é que as pessoas podem entrar dentro desse lugar dentro de mim, que é a minha casa, né? Quem é que pode entrar na minha casa e quem não pode. E é uma uhum. prática, não é que eu já Mas tem defini. tem algo que eu gostaria de acrescentar que é você só entendeu o quanto é importante colocar os teus limites, porque você se permitiu fazer o quê? Se conhecer, né? Então, uma grande ferramenta para proteção é o conhecimento. Quando você se conhece, você respeita você e os outros, porque você entende que o que você não gostaria que fizesse com você, você não faz com os outros. E isso cria essa sensibilidade de você olhar para o outro e ver no outro um fractal de você mesma, né? Então você cria essa conexão com as pessoas que têm a sensibilidade também de te respeitar, né? Então quando você coloca um limite numa relação,
que antes não tinha limite, essa pessoa vai se incomodar. Mas eu penso que quando a gente começa a resgatar essa mulher selvagem, a gente vai também curando essas partes de nós que não tinham limites, Uhum. né? Que não É. colocavam limites, E né? as E pessoas aí que ficam chateadas quando a gente coloca um limite, quando a gente coloca um limite, é porque essas pessoas não têm limite dentro delas, então elas não falam a linguagem dos limites. é, a gente está se comunicando com o interno de todo mundo se comunicando internamente a todo momento. E eu gosto bastante de levar em consideração que nada é pessoal, né? Muitas vezes você cruza com uma pessoa que, poxa, a pessoa te trata mal, né? E eu fico pensando, cara, isso não é comigo, né? É como a pessoa se trata internamente, porque se ela não tem a capacidade de ser educada comigo, né? Como é que. Mas enfim, eu acho que é isso, né, amiga? Tem Tipo, a última acho parte que eu quero. Você vai falar mais alguma coisa ainda? Tem mais uma que parte que eu quero tocar. pode dar continuidade aí. A mulher, o feminino define a frequência. Então, vem a parte do vitimismo de novo. Não tem como falar, ah, mas esse homem ele fez porque você permitiu. A, o feminino define a frequência. Como é que as coisas vão rolar? E a gente está numa sociedade onde a gente culpa os homens e a gente culpa a sociedade também. Então, saindo do vitimismo e vendo que a gente tem habilidade, né? No livro a gente vai falar do que deixar viver e o que deixar morrer. Então, a gente tem a Tem uma habilidade de parte escolher que relacionamento que eu quero alimentar e que relacionamento que eu vou deixar morrer de fome. Esse Tem relacionamento uma parte, tá. tem uma parte aqui que eu acho que fala bastante sobre isso, que é, ó, para encontrar a mulher selvagem, é necessário que as mulheres se voltem para suas vidas instintivas, sua sabedoria mais profunda. Portanto, vamos nos apressar agora e trazer nossas lembranças de volta ao espírito da mulher selvagem. Vamos cantar sua carne de volta aos ossos, despir qualquer mantos falsos que tenham recebido, assumir o manto verdadeiro do poder do conhecimento e do instinto, invadir os terrenos psíquicos que nos pertencem um dia, nos pertenceram um dia, desfraldar as faixas, preparar a cura. Voltemos agora a mulheres selvagens a uivar e cantar para aquela que nos ama tanto, aquela lá que sabe. Para nós a questão é simples, sem nós a mulher selvagem morre. Sem a mulher selvagem nós morremos. Para a verdadeira vida, ambas têm de existir. E é exatamente isso que falou, né? Que você falou, que é assumir o nosso manto verdadeiro. Que a gente parar de usar os mantos dos outros, as máscaras dos outros, né? A máscara da vítima. Ok, beleza, né? Muitas de nós passamos por isso, mas o que de fato determina o nosso caminho é o que a gente faz com isso, né? Vou passar a vida inteira sendo vítima? Não tem Não, mas como, não né? A só, gente mas o relacionamento. Se eu tô no relacionamento, o relacionamento não tá bom, eu continuo alimentando aquele relacionamento, eu tô decidindo que aquele relacionamento deve continuar. Então, isso vai para relacionamentos amorosos, relacionamentos de amizade, projetos, trabalhos. Tudo que foi criado no mundo de hoje em dia foi criado por homens para mulheres, né? E aí eu entro, o povo vai se chacoalhar, mas é verdade. O homem, ele tem a habilidade ele quer servir a mulher. Se a gente não coloca a, as expectativas lá em cima, se a gente não fala, olha, você só pode entrar na minha vida se você alcançar esse patamar, o homem ele é competitivo, ele quer alcançar aquele patamar para ele poder atender a nossa necessidade. Mas se a nossa necessidade é nenhuma, se a gente aceita qualquer coisa, o mundo vai estar do jeito que está. E aí vem a parte do poder estar com as mulheres. O poder está no feminino. O homem também tem o feminino dentro dele, mas a gente, como mulher, a gente tem a capacidade de escolher o que vive e o que morre. O nosso ventre, a gente tem a capacidade de ver o que vai continuar nessa terra e o que não continua. Então, quando a gente toma essa posição de, ai, a sociedade, ai, o homem, sim, são condicionamentos, mas a gente tem a capacidade de passar por tudo isso e é o que a gente está fazendo aqui. Só que é o trabalho duro, né? É a pia de louça suja, é o trabalho das sombras, é adentrar as sombras. Tem a parte aqui que fala: Não me esqueci da canção daqueles anos sombrios. Hambre del alma, que é a fome da alma, né? A canção da alma faminta. Mas também não me esqueci do alegre canto rondo, o canto profundo, cuja letra volta à nossa mente quando nos dedicamos à regeneração do espírito. As questões da alma feminina não podem ser tratadas tentando esculpi-la de uma forma mais adequada a uma cultura inconsciente. Nem é possível dobrá-la até que tenha um formato intelectual mais aceitável para aqueles que alegam ser os únicos detentores do consciente. Não, foi isso o que já provocou a transformação de milhões de mulheres.
que começaram como forças poderosas e naturais em párias na própria cultura. Na verdade, a meta deve ser a recuperação e o resgate da bela forma psíquica natural da mulher. E é mergulhar no nosso desconhecido, no feminino, né? Tem outra parte que eu queria ler. Os lobos e as Uhum. mulheres são gregários por natureza curiosos, dotados de grande resistência e força. E aí essa força, né, para colocar esses limites, vem dessa mulher selvagem. São profundamente intuitivos e têm grande preocupação para com seus filhotes, seu parceiro e sua matilha. Porque quando a gente se coloca no lugar de vítima, ai, porque a minha vida, eu não tive atenção quando era pequena. Aí a gente fica naquele lugar e, meu, eu só tô pensando em mim mesma. Quando eu tô de vítima, eu tô alimentando meu ego, eu fico ali correndo atrás do meu rabo, no vitimismo, conformismo, aceitando, mas a sociedade, eu nunca tive oportunidade. Não, ir atrás, ir atrás. E eu não tô falando isso de um lugar de privilégio. Eu nasci em classe baixa, a minha casa é praticamente perto da favela, eu estudei com pessoas que moravam na favela, estudei em escola pública a minha vida inteira, então assim, eu não tive nada de mão beijada, e o que eu consegui na minha vida foi porque eu fui atrás. E, obviamente, que Uhum. cada pessoa lida de uma forma, mas é a responsabilidade de cada um. Eu não vou mais olhar para mulheres e vê-las como vítimas. Não vou. Eu não vou ter pena de outras pessoas, porque significa que eu não confio no divino que está trabalhando dentro daquela pessoa e eu não confio na capacidade daquela pessoa de sair da situação que ela está. Quando eu coloco Uhum. uma pessoa numa posição de vítima ou de pena da pessoa, eu não estou ajudando ela no processo dela, eu não estou confiando nela. E aí ele termina aqui, tem Uhum. experiência em se adaptar a circunstâncias em constante mutação. Tem uma determinação feroz, extrema coragem. E aí vem a parte de tipo, tá, a gente ficar sentando, e eu falo bastante sobre a sociedade, sobre a Matrix, mas sentar e ficar julgando a Matrix e julgando a sociedade não leva a gente a lugar nenhum. Tanto que uma habilidade que ela falou assim, é se adaptar às circunstâncias em constante mutação. Significa que a gente adapte ou morra. Ou a gente se adapta, como a sociedade é hoje em dia, e a gente tenta entender as regras do jogo, ler livros como esse para a gente dissecar o nosso subconsciente, entender o que está acontecendo, né? É tipo o iceberg, que você vê só o topo ali, que é o consciente, o inconsciente é todo o resto. O que que tem ali naquele todo o resto? E é a jornada da gente se conhecer. Mas é responsabilidade de cada mulher que está assistindo esse vídeo hoje de ir dentro dela, se conhecer, colocar os limites dela e abrir a boca, abrir a boca. Uhum. Curar Exatamente. o chakra da garganta, né? Que a gente foi É enforcado. escolher viver, é escolher a sua história, né? Como que você quer viver sua história. Como que você escolhe viver a tua vida. Porque não é sobre o que fizeram com você, é o que você faz com o que fizeram com você, né? Uhum. Mas eu acho que eu sinto bastante que é uma jornada bem interessante, vai ser muito bom a gente estar compartilhando aqui sobre todo esse desemaranhamento da mulher esqueleto e da mulher selvagem e fazendo esse resgate, né? Que eu tenho certeza que muitas mulheres vão se identificar. Bom, e que eu tenho para compartilhar é isso, né? São Eu tenho mais uma muitas, parte aqui que a gente já muitos finaliza, que a gente já falou insights. bastante, Cíntia, senão a gente vai falar o livro inteiro hoje. Deixa eu ver a parte que eu tenho aqui. É, Tá falando de como é que a mulher selvagem chega, né? E fala, essas efêmeras provas da natureza vêm durante a mística da inspiração. Ela está aqui. Ela já se foi. O anseio por ela surge quando nos encontramos por acaso com alguém que manteve esse relacionamento selvagem. Ele brota quando percebemos que dedicamos pouquíssimo tempo à fogueira mística e ao desejo de sonhar. Um tempo ínfimo à nossa própria vida criativa, ao trabalho da nossa vida ou aos nossos verdadeiros amores. Nossa, tem muito para falar sobre isso aqui. Mas é aquela chama interna, que é a chama do divino, que eu vejo tantas pessoas falam, mas eu tô perdida. Eu falo, pelo amor de Deus, tá perdida por quê? Porque não se encontrou dentro de você. E aí é mais fácil culpar a sociedade, culpar os homens, culpar o mundo, do que ir para dentro de si mesma e fazer essa investigação, né? Esse debulhar um milho dentro da gente. E aí aqui fala também que é nessa fogueira mística que vai nascer a nossa capacidade de sonhar e da nossa criação, de ser criativa para nossa vida. Quando a gente acha que a gente não tem opção, significa que a gente está sem criatividade, que a gente não está enxergando outros caminhos a serem trilhados. E aí aqui Uhum. fala, contudo, são esses vislumbres fugazes, originados tanto da beleza quanto da perda, que nos deixam tão desoladas, tão agitadas, tão ansiosas, que acabamos por seguir nossa natureza selvagem. É porque, assim, se a gente não segue por bem, a gente vai seguir pelo mal, né? É então que Uhum. saltamos floresta adentro, em meio ao deserto ou à neve, e corremos muito, com nossos olhos
varrendo o solo, nossos ouvidos em fina sintonia, procurando em cima e embaixo, em busca de uma pista. Um resquício, um sinal de que ela ainda está viva, de que não perdemos nossa oportunidade. E quando farejamos seu rastro, é natural que corramos muito para alcançá-la, que nos livremos da mesa de trabalho, dos relacionamentos, que esvaziemos nossa mente, viremos uma nova página, insistamos numa ruptura, desobedeçamos as regras, paremos o mundo, porque não vamos mais prosseguir sem ela. Aí tem outra parte aqui. Uma vez que as mulheres a tenham perdido e a tenham recuperado, elas lutarão com garra para mantê-la, pois com ela suas vidas criativas florescem, seus relacionamentos adquirem significado, profundidade e saúde, seus ciclos de sexualidade, criatividade, trabalho e diversão são restabelecidos. Elas deixam de ser alvos para as atividades predatórias dos outros. Segundo as leis da natureza, elas têm igual direito a crescer e vicejar. Agora, seu cansaço do final do dia tem como origem o trabalho e esforços satisfatórios, não o fato de viverem enclausuradas num relacionamento, no emprego ou num estado de espírito pequenos demais. Elas sabem instintivamente quando as coisas devem morrer e quando devem viver. Elas sabem como ir embora e como ficar. E aí, terminar aqui. Quando as mulheres reafirmam seu relacionamento com a natureza selvagem, elas recebem o dom de dispor de uma observadora interna permanente, uma sábia, uma visionária, um oráculo, uma inspiradora, uma intuitiva, uma criadora, uma inventora e uma ouvinte que guia, sugere e estimula uma vida vibrante nos mundos interior e exterior. Quando as mulheres estão com a mulher selvagem, a realidade desse relacionamento transparece nelas. Não importa o que acontece, essa instrutora, mãe e mentora selvagem dá sustentação às vidas interior e exterior. Então, é a profundidade de resgatar essa mulher. Esse livro não é um livro que a gente lê uma vez e acabou. É um livro que a gente precisa voltar nele várias vezes. O material contido neste livro foi selecionado para lhe dar coragem. O trabalho é oferecido como um fortificante para aqueles que estão no meio do caminho, incluindo-se as que lutam em difíceis paisagens interiores, bem como as que lutam no mundo e por ele. Precisamos nos esforçar para permitir que a nossa alma cresça naturalmente até atingir sua profundidade natural. A natureza selvagem não exige que a mulher tenha uma cor determinada, uma instrução determinada, um estilo de vida ou classe econômica determinadas. Na realidade, ela não consegue vicejar na atmosfera imposta do politicamente correto, ou quando é forçada a se amoldar a velhos paradigmas obsoletos. Ela viceja em visões novas e integridade individual. Ela viceja com sua própria natureza. Para encontrar a mulher selvagem, é necessário que as mulheres se voltem para suas vidas instintivas, sua sabedoria mais profunda. Portanto, vamos nos apressar agora. Ai, foi a parte que você leu. Terminamos, Cíntia, essa Uau! introdução. Isso foi só a introdução, então você imagina como é que vem o resto, né? A gente parou na metade do caminho, mas. Ai, gratidão por estar lendo, tá tendo a oportunidade de ler esse livro e de acordar essa mulher que são fases, né? Eu acho que tem levels de despertar da mulher selvagem, mas uma coisa que eu tenho pensado ontem, hoje também, é que a gente começa a acordar essa mulher e é tão fácil para ela voltar a dormir. É tão fácil para a gente voltar a aceitar as coisas que a gente tinha aceitado antes. É um resgate que a gente aprende através de repetição. Então, tá aqui, lendo esse livro, ter a oportunidade de discutir com as mulheres, é assim que a gente resgata, porque não adianta ler esse livro, enfiar ele e continuar a vida, porque a força da sociedade onde a gente está implantada é muito mais forte do que a força do indivíduo. Claro que a gente tem a potência dentro da gente de mudar o que a gente quiser, mas se a gente não lembrar, seja através desse livro, de meditação, né, de relembrar quem a gente é, da onde é que a gente veio e por que é que a gente está aqui, aí vem a parte do servir. Para que é que eu estou fazendo isso? Não é só para mim. Eu estou fazendo para as mulheres que vêm depois de mim, eu estou fazendo para minha família, para fornecer uma presença de mais qualidade para as pessoas em volta de mim. E para outras mulheres se inspirarem também e fazerem o mesmo na vida dela. E é assim que a gente muda o level de consciência do planeta. A gente está ancorando um novo level de consciência que a gente pensa que falta uma tecnologia, que falta alguma coisa que vai vir no futuro. Não, é básico, a gente tem que voltar para trás, para as nossas raízes, né? Para a sabedoria ancestral de como é que as tribos faziam, o que é que as tribos tinham que a gente não tem hoje.
ansiedade. Por que que a gente tem tanta ansiedade e depressão? Porque a gente está numa sociedade de solidão. As pessoas estão sofrendo dentro delas mesmas. Então, ter a habilidade de voltar para a matilha, né? Uhum. De ver que É cada um sair do eu, né? sai do É eu. sair do eu e Sai do focar em eu. nós. Exatamente. Amém? Uhum. Por hoje é só, né, Cíntia? Você tem mais alguma coisa para adicionar? Ou segue o baile? Segue o fluxo dos portais. Tem muita Segue o coisa para ser fluxo. gravada, Então, mas é eu isso. acho que hoje, no começo, era importante eu ter falado que a gente só leu a introdução, né? Mas eu coloco no título do vídeo. E aí a gente começa, acho que o próximo vai ser a generosidade da mulher selvagem, as histórias. E aí a gente vai falar o uivo, a ressurreição da mulher selvagem. La Loba, a mulher lobo. Então a gente começa o capítulo 1 no próximo círculo. Muito obrigada pela sua presença, Cíntia. Fritação total. Segue o baile. Gratidão, eu que agradeço. Até a Segue o próxima. fluxo. Os Segue o fluxo. portais estão abertos. Iniciação, fomos iniciadas novamente. Para quem está escutando, Resgatando. Resgatando a resgatando. Não, iniciação. é um portal iniciático, é um portal iniciático isso daqui. É igual o livro de Maria Madalena que eu comecei a ler e não consegui dar conta, parei de ler. Né? Isso daqui é uma iniciação para você que está escutando e ainda não começou a ler o livro, leia a introdução e esteja aberta a iniciar esse processo. É um portal realmente para um novo level de consciência. Com certeza, é descobrir as preciosidades que a gente tem dentro da gente, né? É voltar para as nossas Uhum. raízes. Então é É um isso. portal que leva para dentro de nós. Sim. Uh, Até a próxima. Uau. Uou. Uau. Beijo. Beijo. Tchau.